Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e eu quero dar uma dica importantíssima para você, um esquema para você melhorar e criar um hábito da leitura, tá certo? A maioria das pessoas tem uma leitura diária e existe uma informação interessante que, assim, a gente acha que as pessoas não leem, né? Mas na verdade, hoje, mais do que nunca, elas leem todo dia, toda hora. Junta aí o tanto os textos que você lê por dia de mensagens do WhatsApp, das redes sociais. Junta esses textos que você vai ver que você lê páginas e páginas de um livro por dia, tá certo? A grande questão é que você lê coisas, geralmente, quem não tem o hábito da leitura, lê coisas picadas, pequenininhas, espalhadas pelo dia, tá? E que são várias informações diferentes. Então você lê um pedacinho de uma manchete do jornal, você lê um pedacinho da informação que passa na televisão, do programa de fofoca, você lê alguma coisinha que está na capa de alguma coisa, você lê um monte de mensagem, você lê piadinhas nas redes sociais, ou você lê mensagens de autoajuda, alguma coisa assim, né? Quando você for, se você for observar, você acaba lendo bastante coisa, né? Mas só que é o seguinte, é diferente a leitura, aquela leitura mais fechada, aquela leitura mais direcionada, aquela leitura que tem um volume maior e que faz com que você leia coisas mais direcionadas com volume maior, tá certo? Que não sejam essas coisas pequenininhas. Então, o hábito da leitura que eu quero falar aqui é o hábito de ler a nível de ler coisas um pouco mais enxutas, tá certo? Em que você consiga ler com mais frequência essas coisas. Não essas coisas picadas pequenininhas, que muita gente faz esse tipo de leitura, mas não consegue pegar um livro para ler, tá certo? Então vamos lá. Primeira informação importante que você precisa saber. Para qualquer tipo de hábito, para uma coisa se tornar um hábito, né, no seu dia a dia, algo que você faz constantemente, que faz parte do seu dia a dia, leva um certo tempo. Existe uma pesquisa, um estudioso fez uma pesquisa aqui, eu não vou entrar em detalhes quem é um estudioso nem nada, mas é o que você precisa saber que, em média, um hábito demora uma média de 80 dias para algo para se tornar hábito no seu dia a dia, tá? Lógico, essa questão dos 80 dias não é exatamente 80 dias, é uma média. Então depende muito do que e de quem é a pessoa. Então, por exemplo, na leitura, ele calculou que é uma média, menos, né? É uma média aí de 40 dias, mais ou menos. Então, dependendo da pessoa e da coisa que vai entrar como hábito para o dia a dia dela, essa coisa tende a variar, né? Um pouquinho mais de 80, um pouquinho menos de 80, talvez. Mas a média é 80 dias, é o que você precisa saber, tá certo? Só para você não se assustar, achar que você vai ter que fazer aquilo o ano todo, ou você achar que em 7 dias você resolve, tá certo? Então, você precisa que aquilo seja mais frequente para que a sua cabeça simule e entenda que aquilo já é um hábito, tá certo? Isso é uma coisa muito que tem a ver com a questão mental, tá? Então, vamos lá. Qual é a dica então? Então você já sabe que você vai precisar de mais de um mês para você colocar o hábito de leitura no seu dia a dia. Eu diria que você precisa fazer um esforço de 2 meses, tá certo? E o que, que você vai fazer nesses 2 meses? Você precisa forçar, você precisa adicionar ao seu dia a dia uma leitura, tá? Essa leitura tem que ser uma leitura diferente da que você faz no dia a dia, tem que ser uma leitura mais completa, uma leitura maior, tá certo? E você tem que se forçar, né? Não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva, se forçar, se incentivar a pegar e ler aquilo, tá? É lógico, eu acho que uma coisa interessante para você fazer isso é um livro, tá? Pode ser um livro teórico, como por exemplo, um livro de história. Eu tenho esse livro aqui, ó, um livro de sociologia, tem vários livros, você pode pegar o que você quiser, tá certo? Desde que seja um livro que te traga um conteúdo mais amplo, tá? Não é um conteúdo que dura uma página, é um conteúdo mais amplo, que duram várias páginas, tá certo? Que para você compreender aquilo de uma forma geral ou completa, você vai precisar ler mais páginas, tá? Então, é interessante esse tipo de conteúdo para você fugir do que você já faz no seu dia a dia, que é ler pequenas coisas, tá? Ler pequenas coisas e pequenos textos de 4, 5, 6 linhas na internet. Você precisa adicionar ao seu hábito de leitura uma leitura mais robusta. Então pega um livro, pega alguma coisa e você vai ter que tentar ler todo dia. Ó, Udney, beleza, então eu tenho alguns livros aqui em casa, tenho um livro do meu pai, não sei, da minha mãe, vou começar a ler. Mas e aí, quanto que eu leio por dia, tá? Olha, isso vai ser muito subjetivo. Mas tem um esquema legal, que você pode ler no mínimo por dia, no mínimo,
você tentar ler 2 páginas por dia. Olha só que interessante. Opa, 2 páginas, elas vão estar nesse momento na sequência. Você não vai levar os pedacinhos, você vai ler 2 páginas de uma vez só, tá? Então você pega o livro, começa a ler, pega um marca-página, lê 2 páginas, tá? Conforme você for sentindo interesse de ler mais, 3 páginas, 4 páginas, vai lendo, tá certo? Mas calma, para você não ficar frustrado. Você lê 10 páginas hoje e amanhã você fala, hoje eu não vou ler, tô cansado, ontem eu li um monte. Não é assim que funciona. Para você adquirir o hábito, você não depende do dia que passou, você depende do dia de hoje. Então hoje você precisa ler novamente. Tenta fazer esse esforço, ler todo dia um pouquinho. Uma coisa importante para que você leia é que aquilo que você vai ler esteja em contato com você muitas vezes. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está muito tempo fora de casa, leva o livro na bolsa. Porque em algum momento você vai poder sentar em alguma condição, talvez, ou ter um tempo em uma fila, e é hora de você abrir o livro e ler aquelas 2 páginas. Quando você menos perceber, você já vai estar aí, um mês encostando na fila, sei lá, para pegar o ônibus, esperando o metrô, abrindo e lendo, entendeu? Então, quer dizer, aproveitar esses momentos e ter com você aquilo que você vai ler é muito importante, tá certo? Você precisa marcar o dia que você vai começar essa dinâmica do hábito da leitura e depois de 2 meses, 60 dias, você vê lá, marca qual vai ser o dia final e esquece isso, tá? Não fica com isso na cabeça, não. E vai lendo, todo dia sua meta vai ser ler aquilo ali. E aí você vai chegar no final dos 60 dias e você vai avaliar se você já está confortável com aquilo. Se você estiver confortável com aquela rotina de todo dia ler um pouco, se você em alguns desses dias sentiu vontade de pegar sozinho o livro, tirar da bolsa e ler, porque assim, o mecanismo você olha e você fala, eu tenho que ler. Caraca, aí você vai ler, porque é meio que uma obrigação sua, você colocou uma meta. Outra coisa é você, sem um contato, você fala, poxa, deixa eu aproveitar para ler 2 páginas. Quando você passa por esse momento, é porque o hábito da leitura ele já está começando a enraizar em você, isso é importante. Então, depois desses 2 meses aí, você pode avaliar isso. Olha para trás e você tem que avaliar o quê? Eu senti prazer na leitura, eu consegui, aliás, algumas vezes eu senti vontade de ler, mesmo sem ver o livro e tal, mesmo sem me obrigar. Se você passou por esses critérios e você leu em 60 dias, mais de 40 dias você teve de leitura, significa que muito provavelmente aquilo já virou um hábito. E aí, lógico, se virou um hábito é só você manter, tá certo? Outra pontuação interessante é que não pode ser qualquer coisa que você pode pegar para ler. Eu disse qualquer coisa naquela hora, mas eu disse qualquer coisa, vou complementar. Qualquer coisa que te atraia, uma coisa bacana, um assunto que você gosta. Não adianta você pegar um assunto que você não gosta, tá? Existe uma máxima que é o seguinte, não é que as pessoas não gostam de ler, é que elas ainda não acharam a leitura que vai agradar a elas, né? Por quê? Porque todo mundo lê toda hora, né? Então a gente lê no dia a dia, como eu disse para vocês, nas redes sociais. Então, o fato é, você tem que pegar alguma coisa que te agrade. Eu faço um curso de educação física, eu gosto de esporte, né? Poxa, você pode ler um jornal de esporte uma vez ou outra, assim, na semana, mas é uma coisa muito curta, por mais que você leia o jornal quase todo. O que eu estou querendo dizer é uma leitura mais maçante, uma leitura mais expandida, mais profunda. Mais profunda que eu digo não é de mais difícil, é realmente com mais volume de informação, uma espécie de um livro, uma revistinha, né? Então, que você leia, tente ler isso de uma forma mais completa. Então, você gosta de esporte? Olha, passa nos sebos aí, compra um livro sobre esporte, sobre a história dos esportes, é legal, né? E compra alguma coisa bacana, que vai, sei lá, 200 páginas, e você faz dele a sua âncora de leitura, para você adquirir esse hábito, tá certo? Porque isso vai ser muito bom. Só a leitura vai fazer você ler, galera. Então não adianta achar que vai ter uma mágica. Você precisa ler para pegar o hábito de leitura. E você precisa ler algo que te agrade, tá? E eu tenho certeza que esse hábito vai vir a fluir, tá certo? Um grande problema. As pessoas ou elas escutam esse tipo de dica e não colocam em prática, tá certo? Ou elas já se bloqueiam antes de pensar em colocar em prática. Não, mas não tenho tempo. A gente sempre nunca tem tempo, né? A gente fala, não tem tempo e tal. Mas é uma coisa que sempre dá para você encaixar ali no seu dia a dia, de alguma forma, um pouco de leitura. Sempre dá, tá certo? Então, eu acho que se isso for importante para você, e eu espero que seja, ter um hábito de leitura,
que você comece essa dica. 60 dias, um livro bacana, no mínimo 2 páginas por dia e vai embora, certo? Bom, eu acho que é isso, tá certo? E depois a tendência é que você leia várias coisas. Outra coisa, posso ler várias coisas? Não. Primeiro, para começar, para adquirir o hábito, lê uma coisa só. O livro lá que você separou, lê o livro. Quando você pensar, deixa eu ler, você vai ler o livro. Quando você falar, poxa, hoje eu não li, tenho que ler. Pega aquele mesmo livro, certo? É mais interessante você se manter na sequência daquele conteúdo. Até porque ele vai durar só 60 dias, tá certo? Depois, se você adquirir o hábito da leitura e você quer trocar, troca de conteúdo, não tem problema, tá? Mas para você manter esse direcionamento bacaninha aí, certo? Mantenha a leitura do mesmo livro, tá? Bom, é isso aí então. Espero que você tenha curtido. Não tenha medo de tamanho de livros. Ah, uma pergunta, lembrei aqui, uma pergunta que um rapaz me mandou pelo Face. Ele falou assim, mas assim, tá, eu posso pegar, ele perguntou se ele pode pegar um livro grande, se tem diferença entre você fazer esse esquema do hábito de leitura com livros grandes e livros pequenos. Não tem diferença nenhuma. Você pode pegar um livrinho desse daqui, ó, super pequenininho, tá vendo? Que tem, deixa eu ver, 280 páginas, né? Ou você pode pegar um desse aqui, ó. Eu tô com esse livro de teologia sistemática na mão. Pá, monstrão, tá vendo? Sabe qual é a diferença desses dois? Nenhuma. Sabe por quê? Porque você tem que entender que não interessa o tamanho do livro. Você sempre vai ler o que você precisa ler. Ah, o livro é gigante. Só que você vai ler ele todo agora? É sério? Você não vai conseguir ler ele todo. Então você está preocupado que ele é grande por quê? Vai lendo devagarinho. Não é 2 em 2 páginas por dia? Lê de 2 em 2 páginas por dia. Não interessa o tamanho dele. Sabe por quê? Porque você vai começar a ler 2 páginas de um livro grande e do livro pequeno você vai ler 2 páginas também. Então não tem problema, entendeu? Ah, mas é que o conteúdo do livro grande é gigantesco. Horas. Se o conteúdo é gigantesco e você começar a gostar, não vai ter problema você ler esse conteúdo gigantesco. Porque é algo que você está gostando, tá certo? Ah, mas o conteúdo é muito grande, eu até gosto, mas eu não sei se eu preciso de todo esse conteúdo. Muda de livro. Ah, mas sei lá, é que eu tenho esse. Então, entenda uma coisa, o livro ele é separado por partes, então ele tem capítulos, tem subtítulos. Você não precisa ler o livro todo, lê aquele primeiro capítulo para ver se você achou legal e tal, né? Então não se preocupe com o tamanho dos livros, tá bom? Não se preocupe com o tamanho dos livros, que isso é uma ilusão que as pessoas têm. O livro é gigante, ai meu Deus, eu não vou conseguir ler. Você vai ter que ler igual um livro pequeno, não vai? Então, é a mesma coisa, certo? Não fique assustado. Agora, acho que é isso, valeu. Conhece alguém que tem problemas? Muito estudante não tem um hábito de leitura e acha que ler um texto de um capítulo de um livro que o professor mandou tirar uma xerox é ler. Não é. Se você só lê aquilo que o professor passou e você não revisa, você não lê coisas extras, você não está estudando. Você só está acompanhando a exposição da aula do professor, certo? Então, para você estudar, você precisa ler. E para ler, você precisa ter o hábito de leitura para que isso flua dia a dia, certo? Então é isso, compartilha com essa galera aí, se inscreve no canal e tem mais dicas aí, clica na playlist que está indicada aqui no card e até mais.